Physioncast, entretenimento, conhecimento e informação. Physioncast está no ar. Boa noite, pessoal. Aqui é o Renan Massarente. E aí, pessoal, tudo certo? Sou o Renato Sena. Hoje a gente está com o convidado, Selmo Mendes. Tudo bem, Selmo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Dr. Renato, Dr. Renan. Selmo. Prazer estar aqui com vocês nessa noite de partilha, de conversa e de bate-papo bacana. Depende de você fazer a escolha certa para o seu futuro. Estude na Unisa. Faça sua matrícula grátis e torne-se universitário. São mais de 100 cursos com metodologia dinâmica e interativa em graduação e pós-graduação. Inovadora na educação à distância. A Unisa permite que você faça o seu horário. São mais de 50 anos de tradição e qualidade. Universidade nota máxima no MEC. Mensalidades a partir de R$ 159. Saiba mais em unisa.br e faça já sua inscrição. EAD Unisa é tradição, é qualidade. EAD Unisa é outra história. O Instituto Físio é uma escola de formação em pós-graduação em osteopatia e diversos cursos da área da saúde. Aqui no Instituto você está o tempo inteiro em contato com novas experiências e se prepara para viver uma carreira sólida e de excelência. É sempre um prazer receber o convidado, né, Renan? A gente escolhe a dedo. Boa. E é sempre um papo muito legal, cara, porque a gente troca informações e essas informações elas vão sendo... Histórias, vivências. Exato, acho que isso é a parte mais divertida. Conta um pouco da tua história para nós. Bom, eu falo que eu não escolhi a fisioterapia, foi a fisioterapia que me escolheu, porque eu passei meu colegial todo pensando sempre em passar numa universidade pública, mas eu sei que eu queria ser alguém da saúde, então eu sempre mudava. Então eu queria ser psicólogo, farmacêutico, médico. Então era uma coisa Nós vamos assim... falar da farmácia aí, até o final. E aí eu lia sobre a terapia ocupacional bastante, falava, nossa, que bacana, mas não entendia muito na época, né? Fisioterapia eu tinha sim, mas eu não tinha. E aí quando eu terminei o colegial, que a gente começa a prestar os vestibulares, aí vem a questão de concorrência de uma, de outra, e muitas vezes assim, eu venho de escola pública, então assim, quando a gente vem de escola pública, muitas vezes a gente acaba pegando o vestibular que você tem uma chance maior de passar. Quando você vê que você não tá muito assim, você acaba. E aí fiz muito concorrido, é uma das faculdades muito concorridas na FUVEST, e aí acabava que eu não tinha em mente o que eu iria fazer. E assim, historicamente as faculdades de físico particular, elas eram, a gente não tinha Araçatuba, né? Veio depois, né? Eu formei aqui em Araçatuba, mas assim, na época, tinha acabado de abrir o curso e... Santa Fé era mais próximo. Físio era integral em todas as cidades. E eu falava, putz, né, não consigo trabalhar e tal. E aí o Salesiano abriu o período matutino, que era só concentrado de manhã. E me interessou muito. E eu falei, nossa, que bacana, né? Porque Lins era integral. Sim. E na verdade, quando eu prestei Lins, era 22 candidatos por vaga. Caramba. Era muito concorrido. O pessoal que não passava em físio, TO era uma concorrência um pouco menor, tinha que fazer TO um tempo, até alguém da físio desistir e conseguir uma vaga. E tinha que fazer outra prova, inclusive, às vezes. Então, assim, era um curso concorrido, tanto nas públicas quanto nas particulares. Se você não passasse nisso, você teria que ir embora. Ou você iria para São Carlos, Marília, Piracicaba. E cada faculdade daquela época tinha um diferencial de físio. Como o Salesiano estava abrindo, a gente ainda não tinha isso na cabeça. Eu sou da terceira turma, mas eu queria fazer em Araçatuba, ia ser bem mais prático, porque era matutino, mas eu lembro que Lins era mais voltado para eletroterapia. Então, assim, você queria ser, né, o cara da eletro, tinha. Piracicaba era a parte de crioterapia, parte de, né, fototerapia, essas coisas. Né? Então, assim, tinha um pouquinho de... UFSCar era bem assim, né? Isso, na parte de aparelhos também, né? Aparelhos também. Minha prima formada isso. lá. Na verdade, as linhas de pesquisas de lá eram bem mais fortes que Lins até.
E aí também tinha a questão de Marília, que era a parte de pesquisa. Então eu falei, vou fazer Salesiano. Então eu entrei no Salesiano em 2006. Na época era curso de 4 anos, eu me formo em 2009. E aí eu me formei e comecei a trabalhar. Né? Eu trabalhei em tudo na Físio. Já trabalhei em clínica, já trabalhei com ortopedia. Eu ia perguntar, falou assim, que área? Home care, então assim, neurologia, fisioterapia respiratória na época eu atendia também, apesar de ser recém-formado, assim, mas atendia. Então assim, a gente acaba se formando e atendendo em todas as áreas. Mas a minha paixão sempre foi geriatria. Geriatria, neurologia, eu fiquei ali. E é o tripé, porque a geriatria, ela envolve a ortopedia, ela envolve a neurologia. O idoso, ele tem uma gama de patologias, uma somatória. Envolve a ortopedia. Envolve várias lesões, doenças crônicas, Sim. enfim, que vão demandar vários cuidados de várias áreas. E aí eu entro numa especialização, e a minha primeira especialização foi em gerontologia, para entender mais o idoso, como que seria assim, essa questão do envelhecimento, e aí eu consegui entender um pouco disso. Era home care. Eu atendia Essa home área care era e home clínica. care. Eu atendia mais na cidade de Penápolis. Eu atuava em Penápolis e Birigui. E assim, eu trabalhava o dia todo, tinha, graças a Deus, sempre com pacientes, então eu me virava. E aí depois eu consegui emprego numa prefeitura também. E aí comecei a atuar. E aí eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de... Eu gosto muito de ler, de entender as coisas, natureza, política. E aí eu comecei a fazer uma outra graduação, que foi geografia. E eu me formo geógrafo também. Né? Eu acho muito engraçado alguma coisa. Sim, todo mundo fala, Mas pelo mas você fez sonho. geografia? Eu falo, geografia porque eu queria entender melhor as coisas para poder ter argumento. E eu acho que a geografia vai ser aquela Acho coisa que é aqui. que ela entra também na natureza, na política, na Sim. sociedade, na história, na sociologia, pra gente ter eu gosto muito assim de saber o que eu tô falando, né? Então, quando eu percebo que eu não estou dominando tal assunto, isso me intriga. E aí eu chego e vou estudar. Porque eu acho que a gente tem que entender um pouco, né? Porque a gente nunca sabe quem está à nossa frente. Sim. Eu não sou de ficar falando, tem informação XY. Eu chego e muitas vezes eu começo a conversar várias temáticas de saúde, educação. E aí as pessoas começam a perguntar qual que é a sua formação. É até constrangedor você falar que você tem várias, você fala, gente, a pessoa vai falando dessas daí, esse cara né, não sei o que ele pensa. Mas eu penso que a gente está num processo de transformação humana, e esse processo de transformação ele exige de nós que nós sempre nos aprofundemos em determinado assunto. E eu me sinto feliz em realidade de poder contribuir com a sociedade, apesar da minha parte. Eu apenas atuo com fisioterapia. Mas eu uso as minhas formações para agregar tanto na humanização com o próximo, com o paciente, porque a gente não lidar com a máquina, né? Eu acho que é um ser humano, então quando você está lá na sua intervenção, você tem a possibilidade de acolher, de saber ouvir e de encaminhar. Sim. Eu posso encaminhar para um psicólogo, psiquiatra, e às vezes eu não vai passar despercebido alguma coisa que muitas vezes ele não se abre, porque o fisioterapeuta, a gente passa muito tempo com o paciente. São várias sessões e eles se abrem com a gente. E aí a gente vai fazer uma escuta disso e encaminhar. Então eu acho bacana saber o que falar com o paciente nessas vertentes de saúde, né? E com os amigos, quando a gente está na mesa de um bar, falar um pouco sobre algumas determinadas Filosofar facetas sobre alguma coisa, né? da nossa sociedade atual. Crescimento pessoal, né? Também. Eu tive um professor que falou, ele usou uma frase, eu nunca esqueci, ele falou assim, conhecimento não tem dono. Não. Você tem as áreas de atuação profissional, mas o E conhecimento não tem fim, Renato. Eu falo assim, não tem dono. vai Quanto mais você ligando. sabe, menos você sabe. Aí eu comecei, depois de um tempo, eu fui convidado Quanto a mais você ser sabe, orientador você de sabe. estágio no Unisalesiano de Araçatuba, nas áreas de geriatria, nas áreas de neurologia, e depois, futuramente, eu fui cobrir uma licença de uma colega que trabalhava com a gente na área de fisioterapia hospitalar. Eu atuei no Salesiano na orientação de estágio por 8 anos. Não ama, né? Ama. Na AMA também, com autistas, tem especialização em autismo também. E aí,
durante esses 8 anos eu aprimorei várias questões também de ensino, de docência, de prática clínica. E aí, no final desses 8 anos, eu saio, deixo o Unisalesiano e começo a atuar como fisioterapeuta respiratório na Santa Casa de Araçatuba. Isso já vai fazer 1 ano mais ou menos que eu atuo nessa área de fisioterapia hospitalar. Nesse meio tempo me graduei no curso de farmácia, também sou farmacêutico, né? Agregou mais ainda a prática clínica, orientação, principalmente porque você pega um idoso, você vai lá, você faz a avaliação, quando chega em medicamentos, é 10 medicamentos que ele toma. Aí você pensa, nossa, esse exame está alterado, mas está alterado porque tomou tal medicação, tal prescrição de exercício vai alterar a PA por isso. Nossa, hoje ele está meio depressivo, meio assim. Por que será? Será que foi uma superdosagem daquele psicotrópico X? Será que não está dormindo? Então a gente vai perguntando, você está dormindo? Não, não estou. Então vamos voltar no médico para ver essa dosagem. Então é bacana isso. Legal. E aí a gente agrega mais, né, alguns detalhes que passam desapercebidos em relação aos medicamentos, né? Sim. Porque o medicamento, ele é bom, mas o medicamento, ele tem os efeitos colaterais, que a gente diz que são inesperados muitas vezes, e o paciente, muitas vezes, esses efeitos, a longo prazo, eles podem, né, atrapalhar as funções orgânicas normais e trazer outras disfunções. Então, acho que é o nosso papel identificar e encaminhar, e muitas vezes o paciente não percebe o que pode estar acontecendo. É uma coisa que falta um pouco na formação da físio, né? Tem a farmacologia, mas não é tão aprofundada. E como a gente não passa a medicação dos pacientes, né? A gente acaba não aprofundando muito. Mas todo paciente que vem com a gente toma algum tipo de medicamento, né? E eu falo que o psicotrópico na sociedade atual, ele é muito comum. Sim. A ansiedade é vilã das pessoas. Depressão, ansiedade, e as pessoas acabam tomando algum medicamento e esse medicamento tem vários efeitos. É um para te fazer dormir e um para te deixar acordar. Isso. E muitas pessoas acostumam com o prazer imediato que o medicamento dá, né? E aí acabam sendo, elas não procuram muitas vezes nenhum médico, elas se automedicam, elas conseguem algumas receitas e aí acabam que ficando dependentes a essa questão farmacológica. Na sua atuação, você chegou a ver alguma mudança depois do Covid também? Eu acho que a sociedade, ela mudou em muitas questões, mas eu acho que a pandemia afastou um pouco as pessoas. Então a gente sente que hoje as pessoas, os pacientes, eles tiveram um período de carência muito grande do convívio social, e as pessoas falam muito dessa questão. Então, assim, acho que assim, nessa questão social do Covid, eu acho que mudou. Agora, na área da fisioterapia, nós tivemos grandes avanços. Eu acho que na parte da questão mesmo, o Covid ele trouxe um reconhecimento, né, dentro da equipe multidisciplinar, dentro da questão hospitalar, mas também nas nossas técnicas. Então, o físio, durante a pandemia, ele teve que estudar bastante. Nós recebemos profissionais que não eram da área e, assim, eu acho que a gente cresceu no número de profissionais atuantes na área hospitalar. Sim. E também na qualificação, porque os profissionais tiveram que buscar a qualificação, estudar, e aí eu acho que teve um avanço científico também nessa área. E aí, relacionado a isso, a gente ganhou prestígio. Eu acho que hoje o fisioterapeuta é parte integrante de uma unidade de terapia intensiva, inclusive a RDC 7 traz que para cada 10 leitos precisa ter um fisioterapeuta. Então uma UTI não pode funcionar hoje sem um fisioterapeuta no mínimo 18 horas. Então em 18 horas de funcionamento de uma UTI, a UTI funciona 24 horas, ela não fecha. Em 18 horas tem que ter um fisioterapeuta nessa UTI. Isso foi a partir do Covid ou já era? Já era da Anvisa, né? A RDC 7 já trazia. E aí até a Sobrafir, ela reforçou isso durante a pandemia, que até tem questões que a Sobrafir traz, que tem que ser um físio para 6 leitos, depois, mas a gente segue, né, a RDC 7. Então, assim, acho que a pandemia ela trouxe essa visibilidade profissional e nós conseguimos conquistar junto da equipe. E essa importância, né, também. Essa importância. Até porque hoje a equipe vem atrás do físio. Em toda a questão relacionada à função da ventilação mecânica, funcionalidade, desmame da ventilação mecânica. Então, assim,
Tudo. Mas o ventilador muitas vezes fez um apito diferente, o fisioterapeuta tem. Então até eu brinco, nossa, eu acho que vou ter que fazer um curso técnico de entender o ventilador, porque assim, tem questão que eu não sei identificar porque que, né? Porque tem questões técnicas dos aparelhos também, mas a gente é chamado. Isso é bacana, porque sempre é algo novo, é um desafio, e a gente vê a importância. Agora, o que a gente tem que destacar? Cresceu, teve visibilidade, mas a gente precisa saber a nossa função dentro do hospital, Sim. as nossas prerrogativas profissionais. Então, isso é a nossa preocupação. Então, com a nova gestão do CREFITO, e eu fui convidado a estar, né, representando a região de Araçatuba como delegado, a gente começou, tem uma conselheira do CREFITO 3, a doutora Cristiane, que já tinha essa percepção que nós precisávamos organizar o serviço hospitalar, porque muito profissional entra no hospital e não sabe o que ele tem que fazer. Qual é a função Então, muitas vezes ele fica lá toda hora, liga para aspirar, ele vai aspirar toda hora, ele fica montando um circuito de ventilador, né, fazendo higiene de frasco de secreção, e isso não é da nossa prerrogativa. Então, assim, aí a gente começou a discutir sobre essas temáticas, e esse ano, depois de tantas discussões, reuniões, inclusive com a Sobrafir, com o COFITO, foi publicada a portaria número 185 do CREFITO 3, pelo presidente Dr. Rafael Martins Ferres, que traz, né, as diretrizes do fisioterapeuta no âmbito hospitalar. E aí a gente está conseguindo delimitar a função do fisioterapeuta e a sua função dentro da UTI, resgatando a autonomia profissional. Então tá bem bacana isso. Isso a gente está conquistando, e a gente é um profissional que tem tomada de decisão dentro da UTI. O fisioterapeuta não é um profissional que está lá meramente para seguir orientação, seguir conduta, não. A gente tem poder de palavra. E se você fala que o paciente não teve um bom desmame ventilatório, que ele não tem uma boa condição de sair do tubo, quem retira o tubo é o médico, mas a gente que coordena esse desmame ventilatório. Se você vê que não teve sucesso, a gente tem tomada de decisão para o próximo membro da equipe. A questão de educação de toda a equipe, né? Toda a equipe. O principal, talvez, do físio, de entender o papel dele, de entender o que ele está ali para fazer, e aí toda vez que você... Uma coisa interessante, toda vez que você tem toda vez que você ganha um direito, você tem responsabilidade sobre aquilo. Isso, então, bacana, Renato. O físio entender isso, a responsabilidade, é um direito meu ter o poder de palavra, como você disse, mas eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou falando. E aí toda a equipe entender também. Isso, então, é um espaço que a gente conquistou, que a pandemia favoreceu. O CREFITO veio com essa portaria, colocou linhas, né, norte, e aí a gente tem que fazer valer, usar o nosso conhecimento científico dentro da nossa área de atuação e favorecer que a equipe e o paciente tenham a melhor conduta assertiva. Enfim, eu acho que é isso. Então, eu acho que é uma área que exige muito do fisioterapeuta. A gente tem que estudar constantemente, fazer curso, ler artigos que saem. Os artigos são em inglês, muitas vezes tem que parar, sentar, interpretar. E aí a gente tem que colocar isso em prática. Então é uma área que me desafia muito, mas que é apaixonante. Eu acho que a gente vê. Eu já trabalhei com crianças dentro da neurologia, já trabalhei também com idosos institucionalizados, idosos com doenças crônicas. Mas dentro do hospital a gente vê aquele que teve a última chance, onde é um cuidado mais paliativo mesmo, um suporte, e a gente vê pessoas que nascem novamente. E que passam pelas nossas mãos. Sim. Então, acho que isso é gratificante. A responsabilidade é grande. Então, assim, é muita alegria quando você vê que aquela pessoa, ela está recebendo alta da sua UTI, está indo para casa com a família, e ela não viu nada, porque ela estava sedada, ela estava bloqueada, com um monte de droga vasoativa, mas ela agradece. E eles reconhecem, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico, e isso é bacana. A sociedade sabe que dentro de uma UTI tem um fisioterapeuta. Então, acho que isso é a nossa satisfação. E o médico, o enfermeiro, ele sempre vai estar
chamando o fisioterapeuta e pedindo, né, toda a orientação necessária relacionada ao paciente. Nós recebemos aqui nos episódios o Rodrigo Perry, que foi tenista profissional. E aí, no momento do bate-papo, ele falou que os torneios oficiais da ATP não pode ter jogo se o fisioterapeuta não tiver. O jogo não começa se não tiver um fisioterapeuta na quadra. Nos jogos profissionais do ranking mundial da ATP, não tem jogo enquanto o fisioterapeuta não começar. Eu e o Renan vivemos isso aqui no torneio da CBT. Sim. A gente trabalhou com fisioterapeuta e era desse jeito. Ou eu ou o Renan tínhamos que estar na quadra, nas quadras ali, senão o jogo não começava. E é bacana ver isso, porque a nossa profissão é jovem no Brasil, em vista das outras, mas é uma profissão forte, que tem representatividade, que cresceu. Eu falo que a fisioterapia brasileira ela é diferenciada. Ela tem, né, uma pegada diferente, ela tem uma visão diferente, e a gente foi conquistando isso. E eu acho que o diferencial também é as áreas que a gente segue. A física tem vários leques de... muita coisa, né? Então é uma profissão que ela abarca tudo na vida das pessoas, do nascer ao morrer, tanto na parte ocupacional, na parte de lazer, na parte de esporte, na parte estética, enfim, tem a atuação do fisioterapeuta. Sim. Então é uma profissão que dá várias possibilidades e você pode mudar. Eu tenho amigos de outras áreas que falam, nossa, mas já cansei tanto dessa profissão, eu acho que eu queria fazer uma outra coisa. E eu falei, tá vendo? Se você tivesse feito fisioterapia, era só você fazer uma outra pós-graduação, um curso, e você mudava, mas você foi fazer tal área, você vai ter que fazer fisioterapia. Mas é difícil, é 5 anos. E aí é incrível isso, né? Por exemplo, vocês atuam em clínica, mas quando a gente ficar mais velhinho, pode ser um excelente professor. Sim. Então a gente tem, né, a questão de docência, questão de dar os cursos que vocês já fazem com excelência. Então é isso. Então a gente tem uma gama aí que a gente pode explorar e a gente vai, né, aprimorando, melhorando e mudando. Sempre, né? Sempre aprendendo e melhorando. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essas informações com relação eu achei interessante você colocou, Selma, com relação às funções do fisioterapeuta dentro da UTI, né? Onde que esse fisioterapeuta pode encontrar essas informações? No site do CREFITO? No site do CREFITO nós temos lá todas as resoluções publicadas. No site do COFITO também a gente tem os acórdãos referentes à área de fisioterapia intensiva. Nós temos uma resolução específica do fisioterapeuta na terapia intensiva. Mas no site do CREFITO a gente encontra essa portaria, número 185, e ela foi elaborada em cima da legislação em vigor, em cima das diretrizes, em cima das resoluções, da própria RDC 7, e aí ela é um resumo de todo o contexto de atuação profissional, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer dentro de um hospital. Então, se a gente seguir... Claro que nós temos historicamente dentro dos hospitais uma atuação, muitas vezes, que o fisioterapeuta era obrigado a fazer algumas atividades que não são funções. Então a gente precisa chegar, como você falou, conversar com a equipe, a gente precisa discutir e reorganizar o serviço. Eu acho que o diálogo é muito importante. Mas eu fiz isso a vida toda, a partir de hoje com essa resolução não vou fazer mais. Não, você vai pegar o documento, né, ir para a sua chefia, para a direção, para a administração hospitalar e discutir e fazer os ajustes necessários. Inclusive o Conselho Regional ele notificou todos os hospitais, ele enviou a portaria número 185 e ele pediu que os hospitais fizessem as adequações necessárias e justificassem quais seriam essas adequações. Então assim, eu acho que nós estamos conseguindo, né, atingir os hospitais, os gestores, os administradores e promover essas melhoras. Ou da quantidade mínima também de profissionais. Teve bastante hospitais assim de São Paulo, de outras regiões que
você saiba que está faltando profissionais? A gente recebe muita denúncia, né? Então a denúncia é importante. Então a gente recebe as demandas e realmente muitos profissionais trazem a demanda do hospital, muitas vezes sobrecarregar com quantidade de leitos, quantidade de UTIs, e a gente faz a averiguação e constatada o hospital ele tem que se readequar, e a gente conseguiu conquistar bastante espaço, novas contratações, e sempre buscando obedecer a RDC 7. Então é muito bacana, e tiveram muitos hospitais durante a pandemia, porque a lei traz, a RDC 7 da Anvisa, traz que você tem que ter físio 18 horas na UTI. Mas teve hospital que já colocou 24 horas. E nem tá na resolução 7 da Anvisa. Sabe? Então, assim, o hospital não é obrigado. Começou a surgir. Então ele colocou um extra. Sim. Então isso é bacana, não precisou, né, de um órgão máximo que fiscaliza exigir aquilo. O próprio hospital viu a importância do profissional e já colocou o fisioterapeuta 24 horas. Aqui em Araçatuba nós temos hospitais tem um hospital que já tem físio 24 horas. Então é uma conquista que a pandemia favoreceu. Sim. Então eu acho que é isso, espaço conquistado não é tirado. Porque a equipe toda sabe que o fisioterapeuta é imprescindível dentro do contexto de atuação. E eu assino embaixo que nossos profissionais, eles são incríveis. A fisioterapia hospitalar hoje, ela é uma fisioterapia que analisa, que interpreta, que vê exame, que busca, que conversa. Então a gente está bem atento a tudo o que está acontecendo dentro da UTI, o aparelho que apitou, a gasometria que alterou, enfim, a gente está sempre atento a tudo. Sensacional. É um pouco distante do que a gente atua. Um pouco longe, né? É aí que tá, né, a profundidade da fisioterapia. Sim. A gente vê, né? É a mesma profissão, mas áreas que vão se distanciando. Sim. Né? E depois se funilam em alguns pontos, mas... É engraçado que na graduação, a faculdade, ela oferece um pouquinho de tudo pra gente ser um profissional generalista. Mas quando a gente se especializa, a gente se aprofunda, a gente vai adentrando, assim... Há uma gama de conhecimento que a gente não tem noção aonde a gente está chegando. Eu acho que é impossível hoje em dia, no caso da fisioterapia, ser um generalista. Não é muito difícil, porque eu falo pela minha área, a área hospitalar, se você sai da faculdade, é muito difícil você já atuar. Você precisa de uma especialização, você precisa de um aprimoramento profissional, de uma residência para você ter as expertises necessárias dentro de uma UTI. Tem até a questão da afinidade também, né? Afinidade. Já que tem tantas opções assim, tem uns que não vão te agradar. Igual a Karina falou também, né? Tipo, é o nicho do nicho, É verdade. Vai se especializando e da especialidade vai... Isso. Vai abrindo o leque. Então é muito incrível isso. Então, o funil vai diminuindo. E vai ficando mais difícil, né? Quanto mais detalhe, mais difícil a coisa, mais específico, mais difícil. Aí você olha para trás e fala, como eu fazia isso sem saber disso? Isso era tão difícil. Cara, isso é o básico. E aquilo que era difícil não é mais. Não é mais difícil. Engraçado, né? Que evolução, né, gente? Quando eu fiz aula de violão quando eu era criança, e o professor de violão falava assim, o difícil é o fácil que você não aprendeu ainda. Com certeza. Piaget falava isso, né? Piaget, ele trazia que toda situação, todo desafio que é imposto ao ser humano favorece uma crise ali. E essa crise, ela vai favorecer a gente ter que correr atrás, assimilar novos conhecimentos e evoluir como ser humano. Então, assim, a gente sai da acomodação, né? Eu me acomodei nessa área, vou ficar aqui, o que eu sei tá bom. Eu fico muito triste quando um profissional fala isso. O que eu sei está bom. Bem difícil hoje em dia, acho também sobreviver, entre aspas, né? Pensando desse jeito. Porque a fisioterapia todo dia sai algo novo. Ela vai mudando, né? Eu trabalho com ortopedia. A terapia manual, aí tem pesquisa saindo todo dia. Há 10 anos Se atrás. Se você trabalha com eletroterapia, a eletro todo dia traz algo novo também, específico.
Se você trabalha com dermato, eu falo que a dermatofuncional é uma área extremamente tecnológica. Se você não entender o que está saindo de novo no mercado, renovação, né? Um congresso que você não vai, muitas vezes você não conhece determinado aparelho, porque esse aparelho chegou e daqui a pouco ele vai embora, porque vão vir outros. Então, assim, é muito rápido o conhecimento. É aquilo, o conhecimento chega rápido para nós, porque nós temos hoje as redes sociais, a internet e celular. Mas o conhecimento hoje também, nas nossas áreas de atuação, eles também favorecem, porque o artigo saiu na The Lancet, você já tem acesso a ele em casa. Você é muito mais rápido. Você não precisa mais esperar a revista chegar, ou você precisava lá acordar na biblioteca, nossos avós, tinha que acordar cedo, fazer o café e esperar o jornal chegar para saber o que aconteceu. Hoje não. Você acorda e você já é bombardeado com inúmeras notícias, você já começa o dia carregado. Sim. E você ainda tem seus afazeres. Ao mesmo tempo facilita, muitas vezes atrapalha, porque é tanta informação que você não sabe o que é verdade, o que não é, o que é útil, o que não é. Então... Na época da faculdade, estudar anatomia, tinha que pegar o atlas de anatomia, tirar uma cópia ali do capítulo que você ia usar. Hoje você tem edições em PDF, no idioma que você quiser. Aplicativo, você roda 360, tira várias camadas, põe camada, vê o que você quer ver. A tecnologia ajuda. Na minha época era assim. Às vezes a gente ia em lan house fazer trabalho. Então a gente fala na nossa época, cara, mas não faz muito tempo. Tempão, laboratório de informática. Faculdade não, era legal você ganhar mesada, você pegava aquele dinheiro e você falava, nossa, hoje eu vou na lan house. Tipo assim, né? Você ia com os amigos jogar CS. Porque aí quando você tinha o computador, você não tinha impressora, você tinha que ir na lan house imprimir. De qualquer maneira, você ia acabar na lan house. Você ia acabar ou para imprimir alguma coisa. E aí de 10 minutos ficava 2, 3 horas. Era noite. Então, assim, hoje nossos filhos e a gente tem um computador, internet rápida, tem impressora. Então, assim, se a gente for pegar o que a gente passou lá atrás e falar, nossa, mas como eu sobrevivi aquilo? Eu estava lembrando esses tempos. Sem Wi-Fi. Eu falei, nossa, hoje a gente tem o YouTube, né? Tem o YouTube Music, tem o Spotify, tem Deezer. E aí você tem lá qualquer música. Eu falo, gente, antigamente eu tinha que ir no shopping, comprar o CD. Era um CD novo, às vezes você tinha que entrar numa fila, porque não tinha CD para todo mundo. Aí quando o CD chegava, e aí você também tinha que fosse baixar a música, disquete, aí ele baixava a música baixar a música na internet de escada, demorava... Eu gravei música em fita, cassete. Fita, que ligava na rádio, pedia, falava assim, não coloca o carimbo na música, porque eu vou gravar. Você pedia pro cara da rádio, não carimba, porque tinha as vinhetinhas da rádio, não carimba não, porque eu vou botar Eu já fiz isso. E aí você poderia ouvir a música depois. Você tinha a música gravada ali. No meio da música acabava a fita lá. E era aquela coisa, era uma música assim, você fazia o churrasco, aí você parava o churrasco. Gente, faz silêncio que eu vou colocar essa música que eu consegui gravar como se fosse uma vitória. Fala, nossa, eu consegui gravar o lançamento. Nós evoluímos muito, nós estamos falando de 20 anos. Em pouco tempo nós transformamos a maneira como a gente vive, e a fisioterapia, que bom que ela acompanhou. Todas as áreas. Isso é muito bom para nós profissionais, para os que estão aposentando, né? Eu encontro muito profissional aposentando e eles falam, nossa, como que está evoluindo, que bom. E os que estão vindo estão tendo esse contato com a nova profissão. Sim. E isso é bacana. Isso favorece o crescimento ainda maior futuro da profissão. Muito bom, tomara que cresça mais. Se crescer na mesma proporção nos próximos 20... Né? A gente tiver com 50 anos, vai estar bom o negócio. A gente vai estar aposentando também, né? Ou não, né? Não sabemos, mas estaremos firmes e fortes. Muito bom, Selma. Muito bom, bate-papo legal, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado pelo conhecimento, compartilhar com a gente essas informações. Foi muito legal. Muito obrigado, gratidão a todos que acompanham, né? Todos os profissionais que aqui vêm, né? Partilhar um pouco as experiências, eu acho que isso que é bacana, né? Enquanto um passou por tal
questão, outro também passou, a gente se complementa e um aprende com o outro. Acho que a gente está trocando experiências e se identificando com o que o outro passou, o que o outro está fazendo, e é o que a gente faz a fisioterapia ser o que é, né? A união. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, Renan. Valeu, Renato. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Depende de você fazer a escolha certa para o seu futuro. Estude na Unisa. Faça sua matrícula grátis e torne-se universitário. São mais de 100 cursos com metodologia dinâmica e interativa em graduação e pós-graduação. Inovadora na educação à distância. A Unisa permite que você faça o seu horário. São mais de 50 anos de tradição e qualidade. Universidade nota máxima no MEC. Mensalidades a partir de R$ 159. Saiba mais em unisa.br e faça já sua inscrição. EAD Unisa é tradição, é qualidade. EAD Unisa é outra história. O Instituto Físio é uma escola de formação em pós-graduação em osteopatia e diversos cursos da área da saúde. Aqui no Instituto você está o tempo inteiro em contato com novas experiências e se prepara para viver uma carreira sólida e de excelência.